Mateus, capítulo 9, versículo 9. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Veja uma pergunta, penso que deve ser apresentada aqui. Mateus era cobrador de impostos. O autor do evangelho, quem escreveu o primeiro evangelho, é ele que está narrando a conversão dele, o chamado dele. A profissão dele era detestada entre os judeus. Ele podia ter evitado esse detalhe. Ele podia ter escrito o evangelho, omitindo esse episódio. Mas por que ele o fez? Porque ele considerou importante, ou melhor, porque o Espírito Santo considerou importante deixar registrada essa conversão, esse chamado que Jesus dirige àquele que tinha uma péssima fama, aquele que era tido como um dos locupletadores do povo judeu, um dos ladrões que se enriqueciam injustamente extorquindo dos judeus, usando da sua posição de cobrador de impostos. Quem responde isso é São Jerônimo. Os outros evangelistas, por respeito e honra do mesmo Mateus, não quiseram chamá-lo pelo nome com que ele era vulgarmente conhecido, mas chamaram-no de Levi, pois ele usava esses dois nomes. Mas o próprio Mateus, seguindo o que diz Salomão, o justo é o primeiro acusador de si, chama a si mesmo de Mateus e de publicano, para mostrar a todos os que o lerem que ninguém deve desesperar de sua salvação, caso se converta a uma vida melhor, já que ele mesmo foi repentinamente transformado de publicano em apóstolo. Que interessante, ninguém gosta de descrever fatos desagradáveis da sua vida. Quem pode apagar o nosso passado? E Mateus tinha, durante muitos anos, um passado péssimo. Ele era cobrador de impostos. Ele não quis omitir isso. Aliás, se Jesus os chamou, não é porque Jesus o considerava digno, mas porque Jesus é bom. No capítulo 3 do Evangelho segundo Marcos, é dito que Jesus chamou aqueles que ele quis. Jesus quis um pecador público. Jesus quis um homem de péssima fama junto aos judeus, como integrante do grupo dos 12. O que poderia parecer um ponto negativo para os evangelhos, o que poderia, segundo alguns, se tornar um ponto de falta de credibilidade, uma coisa que debilitaria a força e a autoridade do evangelho, São Mateus não considerou, não. Repare que coisa bonita, inclusive tem um significado para nós. Olhando esse episódio, os grandes pecadores podem dizer: meu Jesus, como és bom. Tu que chamaste um pecador da estirpe de Mateus para integrar o grupo dos apóstolos. Tu que és o mesmo, tu que não fazes acepção de pessoas, tu também me chamas a mim. Tu que tiveste compaixão de Mateus, malgrado todo o seu passado de pecado na prática dessa profissão, ojeriza, tida como repugnante, a ser ignorada como algo abjecto, tu foste até ele, chamaste para estar contigo quem tinha uma péssima fama. Eis-me aqui, Jesus, assim como Mateus. Ele teve os pecados dele, mas tu o chamaste. Eu tenho os meus pecados e tu igualmente me chamas. Eu te louvo e te bendigo pela vocação de Mateus, antes, pela tua compaixão para com ele. Tu que olhas o coração do homem para além do pecado dele, como fizeste com Mateus, olha para o meu coração, tem compaixão de mim e chama-me também a mim.